Muito boa tarde, telespectadores da Sport TV. Esta é a última jornada da fase de qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo 2006. De um lado, a seleção alviceleste, o Uruguai, que precisava de ganhar para não ter de fazer contas, para garantir o quinto lugar que dá acesso ao play-off. Play-off para ser jogado com a seleção australiana. Do outro lado, a seleção das Pampas, a Argentina, já qualificada, precisava, no entanto, de empatar para que o Brasil não ficasse em primeiro lugar. Já vamos às equipas para já ouvir os hinos dos dois países. Ouvido o hino nacional da Argentina, eu já lhe digo que a grande figura do último jogo, Leo Messi, fica no banco. Oportunidade para ouvir também o hino nacional do Uruguai. Tudo aposto para o início do jogo. Vamos à constituição das equipas. O Uruguai com Carini na baliza, Carlos Diogo, Diego Lugano, Paolo Montero e Dário Rodrigues, quarteto defensivo. Depois Pablo Garcia como médio mais defensivo. Este homem, El Chino, Álvaro Recoba, Gustavo Varela, Diego Forlán, Richard Morales e Marcelo Zalaeta. Uma equipa de ataque desta formação orientada por Jorge Fossati, selecionador do Uruguai. Do outro lado, a Argentina a deixar Leo Messi no banco. Ele estreou a titular na partida frente ao Peru e jogou muitíssimo bem, de tal forma que José Pekerman, o selecionador, o considerou mesmo uma joia. Este jovem avançado do Barcelona fica no banco, joga a dupla Tevez-Crespo no ataque. Abondanzieri é o guarda-redes, depois três centrais, Sorin, Ayala e Samuel, Leonardo Pons e uma novidade, Kili González, Batalha, Lucho González, Riquelme na frente, os dois homens de que já lhe falei, Hernan Crespo e Carlos Tevez. O árbitro brasileiro Wilson Souza. Seleção argentina que precisava apenas de um empate para garantir o primeiro lugar nesta fase de qualificação. Não que isso tenha grande influência na definição dos lugares para o Campeonato do Mundo, não tem. Apenas por uma questão de prestígio, ainda para mais numa tremenda rivalidade que existe entre argentinos e brasileiros.
Isto porque já sabia que o Brasil, e o jogo realizava-se à mesma hora, mas já sabia que não sentiria grandes dificuldades para bater em casa, ainda por cima, a Venezuela. Era por isso importante para os argentinos empatarem pelo menos um jogo. Era decisivo para os uruguaios vencerem, isto porque à entrada para esta última jornada o Uruguai estava nessa posição, quinto lugar, tal posição de acesso ao play-off, só que o sexto classificado e o sétimo, Colômbia e Chile, tinham 21 pontos, apenas menos um que os uruguaios. A Colômbia, que tinha um jogo complicado no Paraguai, e o Chile, que recebia o Equador. Significava isto que em caso de derrota do Uruguai, ou empate também, e vitória da Colômbia ou do Chile, imediatamente os uruguaios ficariam fora da qualificação para o Campeonato do Mundo, ficariam fora do play-off, situação que poderia ser repetida, isto porque já em 2001, na fase de qualificação para o Mundial 2002, o Uruguai terminou também no quinto lugar, a zona de qualificação sul-americana, e teve depois de enfrentar a Austrália. Começou por perder por 1-0 frente aos Socceroos, seleção australiana, seleção com Viduka, com Kewell como principais figuras, mas depois do Uruguai conseguiu dar a volta ao texto e venceu por 3-0 e carimbou assim passagem para o Campeonato do Mundo 2002, onde até fez parte de um dos melhores jogos da competição, um jogo que significou a eliminação uruguaia frente ao Senegal, mas um jogo fantástico que terminou com um empate a 3 e em que o Uruguai, a perder por 3-0 com a formação africana e reduzida a 10 unidades, conseguiu chegar ao 3-3, e onde este homem, Richard Morales, falhou no último minuto a possibilidade para marcar o 4-3 para o Uruguai, que na altura significaria a passagem à fase seguinte e a eliminação, naturalmente, da seleção senegalesa. Situação para repetir neste encontro, a tal presença no play-off, presença onde a seleção australiana já está. A Austrália vai então marcar presença nesse play-off de apuramento para o Mundial. Jogos a 12 de novembro e a 16 de novembro. Em caso de vitória, o Uruguai receberá a Austrália, situação diferente da que aconteceu em 2001. Primeiro, a seleção uruguaia deslocou-se à Austrália. Se tal acontecer novamente nesta edição, será desta vez primeiro a formação uruguaia a receber a Austrália. Este é um de 5 jogos de play-off para discutir. Há também o Trinidad-Bahrein, Trinidad e Tobago-Bahrein. Uma das seleções estará presente também no Campeonato do Mundo. E depois há os 3 jogos de play-off da zona europeia. Recorde-se: República Checa, Noruega, Eslováquia, Espanha, Suíça e Turquia. Apenas uma, ou aliás, apenas 3 destas 6 seleções estarão presentes no Campeonato do Mundo. O sorteio realiza-se na sexta-feira, com destaque para a presença de 2 seleções fortíssimas, para muitos inclusivamente candidatas ao título de campeões do mundo, República Checa e Espanha. Destaque também para a presença da Suíça, formação que liderou durante quase todo o tempo o grupo e que permitiu a ultrapassagem da França na última jornada. Dizer também que a Turquia, ao garantir a presença no play-off, eliminou 2 seleções também muito fortes, a Dinamarca e a Grécia, campeã da Europa, 2 seleções que ficam de fora do Campeonato do Mundo. Vamos a este encontro, Uruguai-Argentina, historicamente muito complicado para o Uruguai. Basta dizer que nos últimos 10 jogos realizados, o Uruguai ganhou 0. Não ganha a Argentina nos últimos 10 jogos, não ganhou. 5 vitórias da Argentina e 5 empates.
grandes dificuldades do Uruguai frente à seleção das Pampas. No jogo da primeira volta, a Argentina ganhou por 4-2 ao Uruguai. Estas duas formações que têm também uma rivalidade histórica tremenda. Basta recordar o que aconteceu no primeiro campeonato do mundo em 1930, onde o Uruguai ganhou o primeiro mundial, precisamente na final frente à Argentina. Foi há 75 anos. O Uruguai que ganhou por 2 vezes o campeonato do mundo, por 2 vezes frente às maiores potências do futebol sul-americano. Em 1930, a Argentina, a jogar em casa. Em 1950, naquela que é uma das maiores, se não mesmo a maior tragédia do futebol brasileiro, em pleno Maracanã, o Uruguai ganhou a final da Copa do Mundo 50 na casa do Brasil, na final frente ao Brasil. Primeira situação de algum perigo, Álvaro Recoba no livre, Richard Morales a não conseguir fazer o desvio. O Uruguai que se apresenta com muitas unidades de ataque, 4 jogadores de vocação claramente ofensiva: Álvaro Recoba, Diego Forlán, Marcelo Zalaeta e Richard Morales. Também com Gustavo Varela, jogador que faz muito bem o corredor direito. Pablo Garcia, jogador do Real Madrid. Esta seleção uruguaia que apresenta muitos jogadores com experiência nos principais campeonatos. Carlos Diogo e Pablo Garcia do Real Madrid. Forlán do Villarreal, que passou pelo United. Recoba do Inter. Montero e Zalaeta da Juventus. Uma seleção também muito experiente, esta do Uruguai, que entra bem no jogo. A perder Carlos Tevez. Recoba. Passe longo à procura de Richard Morales. O corte. Tentativa de insistência. A falta de Marcelo Zalaeta. Jogador que tem poucas possibilidades de jogar na Juventus. A presença de Ibrahimovic, Trezeguet, Del Piero. É, no entanto, um excelente ponta de lança. Capacidade física impressionante de Zalaeta. Sorin. Riquelme. Curiosidade também para o confronto entre 2 jogadores que se entendem de olhos fechados. Riquelme a defrontar Diego Forlán. Riquelme e Sorin, também ele, jogador do Villarreal, adversário do Benfica na próxima terça-feira. Mas se Diego Forlán foi o melhor marcador do Campeonato Espanhol da época passada, em muito deve a Riquelme, autor de inúmeras assistências. Bem jogado por Zalaeta, a exagerar e a perder. Ainda Varela, lançamento, sim senhor, para o Uruguai. Entra bem no jogo José Pekerman, selecionador argentino, ele que substituiu Marcelo Bielsa. Era um jogo também importante para ele do ponto de vista psicológico, isto porque desde que ele pegou na equipa, a formação argentina em 4 jogos fora ganhou apenas 1, empatou outro e perdeu 2. Perdeu no Equador e perdeu no Paraguai. 5º jogo fora de Pekerman, ele que realizou excelente trabalho nos sub-20 argentinos, campeões do mundo com Javier Saviola como figura proeminente. O Mundial Sub-20 realizado na Argentina. Lançamento para a seleção de Pekerman. Mas a seleção dos charruas, forma como é também conhecida a formação uruguaia, a empurrar a Argentina para já dominar estes minutos iniciais do jogo. Lançamento para Leonardo Ponzio, jogador que atua no futebol espanhol, no Saragossa. Número 8 é Carlos Diogo, jogador do Real Madrid. Varela.
Recuperação de Sorin. Batalha. Outro argentino do Villarreal. Há 4 jogadores do Villarreal em campo. E mais um no banco. O guarda-redes Sebastián Vieira. Guarda-redes suplente da seleção uruguaia, mas titular no Villarreal. Tentativa de Lucho González, médio do Futebol Clube do Porto, como habitualmente titular na seleção argentina. A Argentina que não pode contar com Javier Mascherano, que partiu o pé, a ficar de fora até 2006. Tem regresso previsto para janeiro. Morales. Tentativa de passe para Diogo Forlán. A bola a chegar até Abondanzieri. Falta favorável à Argentina, cometida sobre Carlos Tevez. Passe longo de Lucho. Tevez. A bola a chegar até ao guarda-redes Carini. Recoba. Número 5, Pablo Garcia, a jogar com o companheiro de equipa, Carlos Diogo. Varela. Passe longo para Marcelo Zalaeta. Recoba no cruzamento ao segundo poste. Zalaeta não estava na área. Estava apenas Richard Morales. Sorin. Lucho González. Riquelme. Tevez. Lucho González. O corte da defesa uruguaia. Pablo Garcia. Pablo Garcia e Carlos Diogo, dois utilitários da formação do Real Madrid, numa nova política de contratações, contratados ao Osasuna. Guarda-redes Carini. As duas equipas que não perderam na ronda anterior. Na 17ª jornada, a Argentina ganhou 2-0 ao Peru. O Uruguai conseguiu um empate positivo no já qualificado Equador. Livre para Riquelme. Corte de Morales. Recoba. Recuperação impecável de Kili González. Está ele com a bola. Lucho. Riquelme. Remate de muito longe. Perigoso para a baliza de Carini. Primeira situação de algum perigo no ataque da seleção argentina. Remate de Juan Roman Riquelme. Sorin. O pormenor de Hernán Crespo. Jogo interrompido.
livre para a seleção argentina. Este homem, Jorge Fossati, sabia que era muito complicado aquilo que tinha para fazer, ganhar a Argentina. A última vitória uruguaia frente à Argentina foi em 1989. Um jogo a contar para a Copa América, realizado no Rio de Janeiro. Vitória por 2-0. Tinha na altura Leo Messi, agora estrela da seleção, apenas 2 anos de idade. Ponzio. Riquelme. Lançar a velocidade de Tevez. Paulo Montero no corte. Ele estava em dúvida para este jogo. A lesão muscular de Paulo Montero. Tevez, cruzamento, atenção à Argentina, o remate por cima, grande oportunidade, o número 5, Sebastián Batalla, com uma oportunidade claríssima para fazer o 1-0 aos 13 minutos, a primeira grande oportunidade do jogo. Corte imperfeito de Diego Lugano e depois Batalla podia ter feito muito melhor. Saiu ligeiramente por cima o remate de Sebastián Batalla. É o aviso da Argentina depois de 10 minutos em que o Uruguai empurrou os argentinos para a sua defesa. Primeiro com o remate de Riquelme ao lado, agora com esta situação de Batalla. 2 avisos para o guarda-redes Carini. Lucho González. Tevez. González. Mau passe de Kili González. Varela. Forlan. Zalaeta. Outra vez Marcelo Zalaeta. Cruzamento de Forlan. Corte de Sorin. Insiste o Uruguai. Denunciada a finta de Marcelo Zalaeta. E este bruá que se ouviu nas bancadas tinha a ver com um gol que era preocupante para a seleção uruguaia. Golo da Colômbia no Paraguai. Logo aos 7 minutos a Colômbia ganhou vantagem na casa do Paraguai. Um jogo que motivou grande polémica antes do encontro propriamente dito. Isto porque os uruguaios temiam aquilo que até acabou por acontecer. Que o Paraguai, de alguma forma, não fizesse tudo o que estava ao alcance para vencer a Colômbia. Isto porque, como é sabido, há uma rivalidade tremenda entre uruguaios e paraguaios. E uma derrota do Paraguai com a Colômbia, com um eventual resultado negativo, isto é, empate ou derrota do Uruguai frente à Argentina, significava que a Colômbia garantia presença no Campeonato do Mundo, ou pelo menos no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, e o Uruguai ficava de fora. O que certamente agradaria muito aos paraguaios já qualificados para o Campeonato do Mundo. Daí, nos dias que antecederam esta e as outras partidas que se realizaram todas à mesma hora, os tais 3 jogos decisivos para a luta pelo 5º lugar e os 2 jogos decisivos, portanto este e o Brasil, Venezuela, decisivos para a conquista do 1º lugar, realizaram-se à mesma hora. A exceção foi o Peru-Bolívia, que não contava para nada e que confirmou a Bolívia como a pior seleção, terminou no último lugar do grupo. Mas não se falou realmente de outra coisa antes da partida. As tais dúvidas uruguaias relativamente
ao empenho paraguaio no jogo frente à Colômbia. E o que é certo é que a Colômbia, logo aos 7 minutos, ganhou uma vantagem que não mais perdeu. E a partir daqui já sabia, e já o sabia anteriormente, o Uruguai dependia daquilo que pudesse fazer. Não poderia contar com a ajuda paraguaia, porque ela não iria surgir. A Colômbia ganhava na casa do adversário. E nesta fase do jogo, o Uruguai estava fora do play-off de apuramento para o Mundial. Ponzio a jogar com Batalha, recuperação de Carlos Diogo, imediatamente a perder a seleção uruguaia. Riquelme, quase 20 minutos de jogo, 0-0, com duas grandes oportunidades para a Argentina por Riquelme e Batalha. Seleção uruguaia que não conta com Javier Chavanton, um temível goleador, apenas vistas no Lecce, no campeonato italiano. Garantiu depois a transferência para o Mónaco de França. Chavanton, que está em desacordo com este homem, Jorge Fossati, já disse que não vai à seleção enquanto Fossati lá estiver. Fossati, que estava também de alguma forma dependente deste resultado para confirmar o estatuto de selecionador uruguaio. Bola para Morales. E é pontapé de baliza para a Argentina. Lance com Richard Morales e Walter Samuel. Decisão corretíssima da equipa de arbitragem. O último a tocar foi o número 18 do Uruguai. No banco de suplentes, a seleção uruguaia com Vieira, Diego Lopes, Omar Pouso, Vicente Sánchez, Dário Silva, Martin Parodi e Stoyanov. Do outro lado, a Argentina com German Lux, guarda-redes suplente, Milito, Demichelis, Pablo Aimar, Leo Messi, César Delgado e Santana. Kili González, para o outro González, Lucho. A seleção argentina neste jogo e com o apuramento já garantido a apresentar um esquema diferente do que vinha sendo habitual, o tal esquema com 3 centrais e 2 laterais muito rápidos. A Argentina, que não contava nesta partida também com Javier Zanetti, unidade importantíssima da seleção argentina, a apresentar um esquema com 4 defesas, em que Leonardo Ponzio atuava como lateral direito, Juan Pablo Sorin claramente como lateral esquerdo, e depois os 2 centrais, Samuel e Ayala. Era uma das dúvidas da própria imprensa argentina para este jogo, saber se Juan Pablo Sorin atuava como defesa central, descaído para o lado esquerdo, e aí seriam novamente os 3 centrais, o esquema habitual de Peckerman, ou se, e neste caso Kili González faria o corredor esquerdo, ou se utilizaria os 4 defesas, em que Sorin jogava como lateral esquerdo e Kili González atuaria no meio campo. E é isso precisamente que está a acontecer frente ao Uruguai. Lançamento para a seleção uruguaia, para Dário Rodrigues, marcou um grande golo no Campeonato do Mundo 2002. Quer regressar este futebolista que atua na Alemanha. Riquelme a perder, Pablo Garcia, cruzamento de Garcia, pega mal na bola, Diego Forlán. Boa oportunidade agora para a seleção uruguaia. Viveu uma época passada extraordinária.
Saiu do Manchester United, onde não foi muito feliz, raramente era titular. O Villarreal agradeceu. Pontapé de baliza para Abondanzieri. Estamos a meio da primeira parte. 0-0 entre Uruguai e Argentina. Forlan. Ainda Forlan. Já em esforço a tirar o cruzamento. Recuperação de Ayala. Mau passo de Riquelme. Depois Ayala a ter de fazer um disparate. Isto é Ponzio. Paulo Garcia. Carlos Diogo. É jogado Recoba e o corte de Samuel. Riquelme a ser puxado por Pablo Garcia. A travar ali uma eventual iniciativa de contra-ataque argentino. Uma falta útil de Pablo Garcia. Jogador que é muitas vezes acusado de ser violento em campo. A agressividade em excesso de Pablo Garcia, que já lhe custou alguns vermelhos ao longo da carreira. Corte de Dário Rodrigues. Riquelme. Ponzio. Tevez. Tentar gerir a posse de bola à formação argentina. Batalha. A perder Forlan. Falta indiscutível de Ayala. Obstrução e cartão amarelo para Roberto Fabián Ayala. Central do Valência. Unidade mais experiente da defesa argentina. A Argentina que não conta também com outro habitual jogador selecionável. Gabriel Heinz. Defesa que passou pelo Sporting e que está lesionado. Defesa do United. Pede 4 homens na barreira. Abondanzieri livre para Álvaro Recoba. Remate de Recoba. Defesa de Abondanzieri. Fica a ideia que podia ter feito um bocadinho melhor. Defender pelo seguro. Ceder pontapé de canto. Mal enquadrado com a bola Abondanzieri. Pontapé de canto para o Uruguai. Empurrões na área argentina. Canto de Recoba. Cabeceamento de Morales para as mãos de Abondanzieri. Contra-ataque da Argentina. E ali falta sobre Carlos Tevez. Falta indiscutível de Paulo Monteiro, capitão da seleção uruguaia. Está para a defesa uruguaia como a Ayala está para a Argentina. É o líder, é o patrão da defesa. Remate argentino, ali uma falha de marcação da defesa uruguaia. Remate de Kili González. Ex-Valência, agora no Inter. Alguém se esqueceu de acompanhar Kili González. Saiu mal o remate.
Recoba. Forlan. Vai bater em batalha. Riquelme. Kili González. Sofre falta ali um toque de Richard Morales. Os elementos do banco argentino. Gabriel Milito. Também César Delgado. Santana. Riquelme. Sorin. Bola em Lucho González. A maior parte dos argentinos considera que a dupla no meio campo da Argentina para o Campeonato do Mundo será formada por Lucho González e por Javier Mascherano. Eles que se conhecem muito bem. Neste caso, Sebastián Bataglia seria o sacrificado. E à frente deles, ou Riquelme ou Pablo Aimar. Nesta altura, Riquelme está em melhor momento, pelo menos na opinião de Pekerman. Mas opções não faltam a este homem. Opções de ataque. Basta dizer que Saviola, por exemplo, fica fora dos convocados, por opção. Uma seleção que se dá ao luxo de prescindir de um jogador da qualidade de Javier Saviola. Tem de ser realmente uma seleção de grande qualidade. Indiscutivelmente. Vai lá chegar até ao guarda-redes Carini. Sorin. Fora para já fica também Lisandro Lopes do Porto. Galletti, outro jogador habitualmente convocado. O próprio Lucho Figueroa, avançado do Villarreal. Não faltam opções. Pekerman. Riquelme, há pouco um pormenor fantástico de Sorin. Ponzio. E para aquela posição 10, onde Riquelme e Aimar partem para já como favoritos, há ainda uma terceira opção, uma terceira alternativa para fazer essa posição. Andrés D'Alessandro, um esquerdino que atua também no campeonato alemão, no Wolfsburg, que faz essa posição também de forma magnífica. Já foi também ele chamado por Pekerman. Kili González. Cruzamento à procura de Sorin. Ele que é um lateral esquerdo ou central ou médio esquerdo, um jogador que faz várias posições, muito experiente e que cabeceia também muito bem. Juan Pablo Sorin já marcou vários golos na sua carreira, na sequência de livres, de pontapés de canto, golos de cabeça. Ele que em Espanha brilhou durante algum tempo no Barcelona, acabou por não ficar na Catalunha, rumou depois ao Villarreal. Cá está ele para o lançamento. Batalha a jogar com Lucho González. Kili. Sorin, bem jogado. Crespo. Segurar a bola. Kili González. Cruzamento de Kili González. Ligeiramente comprido o passe, porque Carlos Tevez estava sem marcação. Morales.
Contra-ataque da Argentina, vai lá Paulo Montero. Aproveito também para lhe dar algumas informações relativas às seleções. No caso, em relação à seleção portuguesa, dizer que Cristiano Ronaldo e Deco estão entre 30 candidatos para o prémio de melhor jogador do ano. Atenção agora ao remate de Hernan Crespo. 30 candidatos, em que desses 30 apenas 5 não estavam o ano passado, a saber Michael Essien, JJ Okocha, Riquelme, jogador que está presente nesta partida, Arjen Robben e Robinho. O Brasil, país que tem mais jogadores escolhidos, 7. Richard Morales já não tem ângulo. Podia ter feito o cruzamento primeiro, quis dominar a bola. Acabou por se perder. Já agora dizer também que relativamente à seleção sub-21 portuguesa, vai defrontar no play-off de apuramento para o Campeonato da Europa, vai defrontar a Suíça. A seleção sub-21 portuguesa conseguiu um feito fantástico, 10 jogos, 10 vitórias. Inicialmente tinha saído a Inglaterra, só que depois calhou um Suíça-França no sorteio, duas equipas que já se tinham defrontado na fase de qualificação. Tal não poderia voltar a acontecer. Teve de se fazer um arranjo em que a Suíça acabou por ser o adversário da seleção portuguesa. Primeiro jogo na Suíça, depois em Portugal, a 12 e 16 de novembro, precisamente a mesma data do play-off entre o quinto classificado da zona de qualificação sul-americana, poderá ser o Uruguai, e a Austrália, vencedor da Oceania. A seleção da Austrália, previsível adversário do Uruguai, caso os uruguaios vençam este jogo. A seleção da Austrália que é agora orientada por Gus Hiddink, o homem que levou a Coreia do Sul a um fantástico desempenho no Mundial. O antigo treinador do PSV Eindhoven, que sucedeu a Frank Farina no comando técnico dos Socceroos e que promete causar grandes dificuldades ao adversário sul-americano que lhe cair em sorte. Nesta altura a dúvida era entre Uruguai, Colômbia e Chile. Nesta fase da partida, os 3 jogos realizavam-se à mesma hora. Paraguai, Colômbia, Chile, Equador e este Uruguai, Argentina. Nesta altura, o único que vencia era a Colômbia, era quem estava no 5º lugar do grupo. Ataque do Uruguai, cruzamento e o pontapé de canto. Pareceu-me, o árbitro auxiliar não foi dessa opinião. Lance com Carlos Diogo e Lucho González. Claramente, pontapé de canto. O último a tocar na bola foi Lucho González. Quando a bola bate na cara de Diogo, já estava fora. Só para concluir relativamente a esse sorteio dos Sub-21, há 2 jogos que se antevêem fantásticos. Inglaterra, França e República Checa, Alemanha. Dizer que a Itália, que venceu o último europeu, defronta a Hungria. Está lesionado Kili González.
Está em aquecimento Santana, número 20 da Argentina. Carlos Diogo. Bola para trás para Montero. Pablo Garcia. Traz-o para Carini. O que é certo é que os minutos vão passando e o Uruguai não consegue marcar o tal golo de que precisa. Sorin. Lucho. Riquelme. Cruzamento de Ponzio. Carlos Diogo. Sorin no corte. Não parece nas melhores condições. Kili González. Riquelme. Ele próprio pede para colocar a bola antes em Sorin. Vamos ver se recupera Kili González. Tevez. Até ver a passar ao lado do jogo o avançado do Corinthians. Ayala. Bola para trás. Sem pressa a Argentina. Walter Samuel. Lançamento para a Argentina. Falta cometida sobre Carlos Tevez. Entrada um pouco simpática de Diego Lugano. Se calhar justificava o cartão amarelo. Está recuperado Carlos Tevez. Pontapé livre. Vamos ver se para o pé direito de Juan Román Riquelme. Desvio e a bola nas mãos de Fabian Carini. Acabou por não ser muito perigoso, ainda assim ligeiríssimo desvio de Walter Samuel. Bola a chegar às mãos de Carini. Livre para o Uruguai. Número 7, Gustavo Varela. Jogador muito rápido, boa técnica também. Faz todo o corredor direito, seja como lateral ou como médio ala. Forlan. A cair Forlan, não há qualquer falta. Crespo. Riquelme. A lançar Tevez. Ainda Tevez. Corte de Lugano. Ayala. Mau passe de Ayala, desentendeu-se com Carlos Tevez. Varela. Forlan. Bola para Carlos Diogo. A bola a chegar até Abondanzieri. Proteção perfeita também de Walter Samuel. Não esconde o nervosismo o técnico Jorge Fossati. Falta de Paulo Montero sobre Tevez. Cartão amarelo. Se calhar justificava mais Diego Lugano há pouco, até porque a jogada era bem mais perigosa do que Paulo Montero. Diz-lhe que é a primeira falta que faz. Tevez é a segunda que sofre. Há pouco bem mais dura.
Ponzio. Tentou o público, 70 mil espectadores presentes no estádio Centenário em Montevideo. Hernan Crespo. Sorin. Ainda Crespo. Recuperação. E depois a falta de Hernan Crespo. Tem alternado a titularidade no Chelsea com Didier Drogba. Continua Santana em aquecimento devido à tal lesão de Kili González. Bola para Recoba, consegue passar ainda Recoba. Remate de Recoba e pontapé de canto. Finalmente o Uruguai a criar algum perigo junto à baliza de Abondanzieri. Pontapé de campo marcado, corte de Ayala. Dário Rodrigues. Lateral esquerdo da equipa a fazer o cruzamento. O jogo já está parado. Ali uma falta assinalada ao ataque. Falta sobre Sorin. Falta do número 2, Diego Lugano. Estamos a chegar ao intervalo. Empate a 0. Nesta partida, ligeiros problemas técnicos aqui em Sport TV, mas obviamente pedimos desculpa. Lançamento para a Argentina. 0-0 ao intervalo, resultado justo num jogo em que o Uruguai tem mostrado muita vontade, não tem mostrado para já argumentos para incomodar Abondanzieri, e a melhor oportunidade até pertenceu à Argentina naquele remate de batalha isolado, saiu por cima da baliza de Fabian Carin. Intervalo no estádio Centenário em Montevideo. 0-0 entre Uruguai e Argentina. Vamos sair para uma pausa, já regressamos para a segunda parte deste jogo decisivo para a seleção uruguaia. Até já. De regresso para a segunda parte do Uruguai-Argentina, estádio Centenário em Montevideo. Jogo decisivo para os uruguaios, não tão decisivo para a Argentina, já qualificada para o Campeonato do Mundo. Este resultado era suficiente para a manutenção do primeiro lugar desta fase de qualificação sul-americana. Quanto ao Uruguai, precisava de ganhar, até porque a Colômbia ganhava também ao intervalo no Paraguai por 1-0 e estava nesta fase a 45 minutos do final da fase de qualificação. Estava a Colômbia qualificada e o Uruguai qualificada para o play-off, Real Ciso, e o Uruguai de fora no 6º lugar. Kili González, víamos-lo há pouco, aparentemente recuperado. Santana esteve durante alguns minutos a fazer aquecimento de uma lesão do jogador do Inter. 45 minutos decisivos para o futuro também de Jorge Fossati, selecionador da formação uruguaia. Sem alterações, o encontro entre uruguaios e argentinos no arranque da segunda parte. A seleção uruguaia com 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com um goal average negativo de -6, e aí também era mau para o Uruguai, porque a Colômbia tinha um goal average positivo de +7, e aqui vemos a fé de Fossati num jogo decisivo, em 45 minutos decisivos para a sua seleção. Forlán a jogar com Carlos Diogo. Bola a sair, lançamento para a Argentina.
É preciso recordar também que em 2002, ou em 2001 ainda, na fase de qualificação para o Mundial do Oriente, o Uruguai garantiu o 5º lugar por um golo à seleção da Colômbia, precisamente. Uma história que se repete, a tal questão com o Chile também ainda como um elemento ativo. Atenção a Forlán, bola para Recoba, golo do Uruguai. Álvaro Recoba a fazer logo no primeiro minuto da segunda parte, 1-0 para a seleção uruguaia. El Chino, avançado do Inter de Milão, a fazer um golo que pode ser importantíssimo para a seleção uruguaia. Caso as coisas terminassem já, o Uruguai estaria presente no play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo com a seleção da Austrália. Não podia realmente começar melhor. O Uruguai, esta segunda parte, loucura dos 70.000 adeptos presentes no Estádio Centenário. Álvaro Recoba, dele se diz que é um jogador intermitente, de grande qualidade técnica, mas que é pouco regular. Faz um jogo fantástico, é capaz de estar 10 jogos a pouco fazer. Neste caso, num grande momento, a aparecer com um gol de execução técnica fantástica. Saída em falso também de Abondanzieri. Porventura deveria ter ficado na baliza, ficou a meio do caminho. Aproveitou Recoba para fazer o primeiro gol do jogo em Montevideo. O Uruguai ganha por 1-0, ganha para já lugar no play-off. A Argentina perde por 1-0 e perde para já também o primeiro lugar da fase de qualificação para o Brasil. Sorin, falta de Morales e depois ali, se calhar, alguns pontapés a mais de Richard Morales, já com o jogo parado. Não gostou nada, Sorin. Continua ali a trocar certamente palavras simpáticas. Ora, repare-se, sofre a falta Sorin e deu-lhe ali 2 ou 3 pontapés a mais. Pequenas malandrices de Morales a tentar provocar o adversário. Recoba viu também o cartão amarelo, tirou a camisola no festejo do golo. Batalha, Samuel. Mais uma entrada perigosa e Richard Morales já justificaria o cartão amarelo. Estará também nervoso, excitado com o ambiente que se vive em Montevideo, mas tem que ter alguma cautela. No espaço de 1 minuto a ter 2 entradas muito duras sobre o adversário. Zalaeta consegue ganhar o ressalto. Marcelo Zalaeta, lançamento para o Uruguai. Corte de Sebastián Batalha. Este jogo que tinha também frente a frente o duelo entre o segundo e o 4º melhor marcador desta fase de qualificação. De um lado, Diego Forlán, 6 golos marcados. Do outro, Hernán Crespo, com 7. Também com 7, José Cardoso, avançado paraguaio, melhor marcador da fase de qualificação. Ronaldo, 9 golos marcados para o brasileiro. Falta de Tevez. Antes do golo de Álvaro Recoba, falava-lhe daquilo que tinha acontecido em 2001 à seleção uruguaia. A entrada para a última jornada, a situação era precisamente a mesma entre uruguaios e colombianos, e o que é certo é que o Uruguai, a defrontar a Argentina, também empatou a 1 golo, enquanto a Colômbia iria também jogar no Paraguai. Precisamente a mesma coisa. E aquilo que motivou desta vez as desconfianças dos uruguaios tem a ver também com o que aconteceu há 4 anos. É que a Colômbia ganhou no Paraguai, imagine-se, Paraguai já qualificado, a Colômbia ganhou no Paraguai por 4-0.
resultado impensável e que motivou na altura grandes suspeitas dos uruguaios. O que é certo é que mesmo assim, e apesar do favor, foi assim que entenderam os uruguaios, apesar do favor que o Paraguai fez à Colômbia, o que é certo é que o Uruguai garantiu ainda assim o quinto lugar por um golo de diferença no goal average, mais um golo favorável à seleção uruguaia. Neste jogo, ou nesta fase de qualificação, os golos não teriam importância, desde que o Uruguai ganhasse a Argentina, garantia a qualificação para o play-off, independentemente do que o Paraguai, ou do favor que o Paraguai fizesse e fez à seleção colombiana, porque voltou a perder em casa com a Colômbia, agora por um resultado mais normal, 1-0, mas com os uruguaios mais uma vez a duvidarem muito do empenho da seleção do Paraguai. Cruzamento de Forlán, à procura de Morales. Pontapé de canto para a seleção uruguaia. Vence por 1-0, golo de Álvaro Recoba ao minuto 46. Para já, o Uruguai a conseguir a quarta vitória no historial de confrontos frente à Argentina. Perdeu 7 vezes, empatou 5, ganhou 3 até ao momento. Pode ser esta a quarta, a vitória decisiva a confirmar-se. Canto marcado por Recoba. Ali um desvio disparatado e a defesa de Abondanzieri recarga e é Sorin a evitar o 2-0. Diego Lugano está muito perto do 2-0. Valeu Juan Pablo Sorin num perfeito disparate de Sebastián Batalha. Abondanzieri à primeira, Sorin à segunda, impedem o golo do Uruguai. Diego Lugano podia ter arrumado a questão. Valeu Sorin. Canto de Recoba. Cabeceamento por cima, sem perigo agora. Cabeceamento outra vez de Diego Lugano. Seleção argentina que já prepara também o Campeonato do Mundo. Vai agendando alguns particulares no dia 12 de novembro. No dia em que o Uruguai, caso mantenha este resultado, defronta a Austrália na primeira mão do play-off. A Argentina também vai entrar em ação, mas num jogo particular, frente à seleção inglesa. Duas equipas que estarão no Campeonato do Mundo. Tevez, particular na Argentina. Particular de grandes memórias, que o diga David Beckham. Está ainda na memória de todos o que aconteceu entre Beckham e Simeone no Campeonato do Mundo. Terminou com a eliminação inglesa. Bom cruzamento e o corte. Pontapé de canto para a Argentina. Ainda reclamou Carlos Tevez uma eventual grande penalidade que não existe, como se vê. Canto para Juan Román Riquelme. Também não está a fazer um jogo muito ativo, muito participativo. Canto marcado, defesa de Fabián Carini. Sorin. Riquelme. Passe para Crespo, fora de jogo. Adiantado no momento do passe de Riquelme. Rodrigues, cruzamento muito largo. A bola chega até Recoba. Ainda Recoba. Ainda Recoba. Excelente trabalho de Álvaro Recoba a cair na área. Não há nada. Dez minutos de segunda parte. 1-0 ganha o Uruguai. Algo que não consegue fazer frente à Argentina desde 1989.
Falta de Varela sobre Sorin. Outra falta agora de Varela, outra vez, cartão amarelo. 2 faltas consecutivas, é isso que lhe diz o árbitro brasileiro Wilson Sousa. Gustavo Varela a ver o cartão amarelo. Depois de Montero. Também o amarelo para Gustavo Varela. Riquelme. Lúcio González. Tevez. Tentar a tabela. Ainda Riquelme a recuperar para a Argentina. Ainda Riquelme. Cruzamento de Batalha. E a bola a sair. Pontapé de baliza para o Uruguai. Pede agora o árbitro Wilson Sousa para o guarda-redes Carini ser mais leste na reposição de bola em jogo. Batalha. Kelly González. Bom cruzamento. Corte. A defesa uruguaia. Está agora a recuar, se calhar em demasia, a formação do Uruguai. Sai mais um cruzamento. A bola sofre ali um desvio. Quase traía Carini. É um aviso da Argentina. Está preparado para entrar Omar Pouso, número 15, um médio de vocação mais defensiva. Há 4 unidades de ataque na formação do Uruguai. Já não se justifica com a equipa em vantagem. Cabeceamento de Ayala por cima. E será certamente um desses 4. Forlán, Recoba, Morales e Zalaeta. Estaria ou em Morales ou em Zalaeta, um dos dois, para sair. Até porque Forlán e Recoba têm outra mobilidade. Morales e Zalaeta são jogadores parecidos na forma de atuar. Muito físicos. Lúcio González. Tevez. Descoordenação agora entre Riquelme e Hernan Crespo. Kelly González. Mais uma falta que o árbitro não marcou. Segue o jogo. Forlán. A virar para Diogo. Está lesionado Paulo Montero. Muito queixoso central da Juventus. Paulo Montero, jogador muito experiente. Precisamente na situação em que até faz falta sobre o adversário, está recuperado. E quebra também o ritmo. Montero. Rodrigues. Bola para a Argentina.
que vai agora tomando conta do jogo. Vai empurrando a seleção uruguaia para a sua zona defensiva. Afasta Montero. Batalha. Riquelme. Número 4, Leonardo Ponzio. González, Lúcio González. Duas alterações. Omar Pouso de um lado, Pablo Aimar do outro. Para esta partida. Aimar deverá jogar na posição de Riquelme, vamos confirmar. Ou de Kili González, que não está a 100%. E confirma-se no Uruguai a saída de um dos dois de que falava. Ou Morales ou Zalaeta. Acaba por sair o avançado da Juventus, Marcelo Zalaeta, para dar lugar a Omar Pouso. Vamos ver se confirma na Argentina a saída ou de Kili González, que não está nas melhores condições físicas, ou de Riquelme. Aventura González estava muito queixoso no final da primeira parte. Dúvidas para desfazer já a seguir. Pablo Aimar vai entrar. E confirma-se, sai Kili González, muito queixoso. Agora o conjunto de Pekerman joga e sai também Crespo para a entrada do número 7, César Delgado. Jogador que tanto atua como homem mais avançado, como pode jogar sobre o corredor direito. E é isso que normalmente faz na seleção argentina. Implica aqui também, se calhar, uma mudança de estratégia em que Carlos Tevez funciona agora como unidade mais avançada da Argentina, perante uma mudança de estratégia também da seleção uruguaia, já que passa agora a dispor de duas unidades de combate no meio-campo. Omar Pouso juntou-se a Pablo Garcia, que era o único jogador mais defensivo do meio-campo. Cá está Omar Pouso na ajuda a Pablo Garcia, prescindindo de um homem na frente. Joga agora mais adiantado o Richard Morales, com o apoio de Recoba de um lado e Forlán do outro. E Varela ainda sobre o corredor direito. Será agora no Uruguai um 4-2-3-1. Atenção ao remate de Sorin, pega mal na bola. 4-2-3-1 em que joga com Diogo, Lugano, Montero e Rodrigues, 4 defesas. Depois dois homens mais defensivos, Pablo Garcia e Omar Pouso. À direita Varela, ao meio Recoba, a descair para a esquerda Forlán, na frente Richard Morales. Será este o esquema agora da seleção uruguaia em vantagem no encontro. Quanto à Argentina, será curioso verificar a coexistência de dois playmakers no 11, Pablo Aimar e Juan Román Riquelme. Contra-ataque do Uruguai, Forlán tem do outro lado Recoba, possibilidade para o 2-0, Álvaro Recoba passa por Abondanzieri e já perdeu tempo. Recoba, tanto tempo, ainda Recoba e depois um disparate. Podia ter feito bem melhor Álvaro Recoba. Diego Forlán fez tudo bem. Recoba demorou uma eternidade a atirar a baliza. Mérito também para o guarda-redes, que não caiu, manteve sempre os olhos na bola e no jogador. Não foi na finta de Recoba e depois, quando quis rematar, está muito irritado consigo mesmo. Canto para Recoba, afasta Aimar. Montero. Pablo Garcia. Falta de Lúcio González.
brasileiro Wilson Souza a assinalar e bem a falta que existiu. 20 minutos da segunda parte. 1-0, golo de Recoba ao minuto 1 da segunda parte. Livre marcado. Desconcentração de Abondanzieri. Tentou surpreender o guarda-redes argentino Álvaro Recoba. Falta sobre Riquelme. Morales. Mau passe. Samuel. Sorin. Tevez. Corte de Diego Lugano. Batalha. Pablo Aimar. Sorin. A lei da vantagem. E bem o árbitro. Sebastián Batalha. Walter Samuel. Um adepto a invadir o terreno de jogo. Cenas habituais. Ora, está um minuto de fama para este adepto da seleção uruguaia. Como o jogo estava interrompido, ou foi interrompido, com o jogo a decorrer, bola ao sol, devolve a posse da mesma aos argentinos. Álvaro Recoba. Samuel. Ayala. Batalha. Ponzio, bom passe. Má recepção de César Delgado. Mau passe, péssimo passe de Paulo Garcia. Remate de Tevez, defesa de Carini. Contra-ataque do Uruguai. A adiantar em demasia. Morales, não há qualquer falta. Richard Morales não sofre falta, ganha e sim o pontapé de canto. Corte limpo. Quando se vê. Na bola, impetuoso, é verdade, mas apenas na bola. Foi com tudo o Walter Samuel. E dá uma ideia que nem sequer seria pontapé de canto, porque Morales é o último a tocar na bola. Pontapé de canto para Recoba. Afasta Ayala. Se as coisas terminarem assim, a Argentina perde o primeiro lugar do grupo, que teve durante praticamente toda a fase de qualificação. Em termos de prestígio, tem alguma influência, apenas isso. Ainda por cima perde para o Brasil, grande rival dos argentinos. Curiosamente, as duas seleções que empataram no confronto direto. O Brasil ganhou por 3-1 no Brasil, perdeu por 3-1 na Argentina. Daí, em caso de igualdade, definir-se o goal average. Ora, como a Argentina tinha 3 pontos de avanço à entrada para esta última jornada, em caso de derrota argentina, a questão resume-se depois ao goal average, já que as duas seleções terminam com o mesmo número de pontos e aí o Brasil ganha vantagem. Porque tem um goal average positivo de mais 18, 35 marcados, 17 sofridos, enquanto a Argentina tem um goal average positivo de mais 12 apenas. Os mesmos 17 sofridos, já contando com este Uruguai, e apenas 29 marcados. Daí o primeiro lugar ir para o Brasil. Prepara-se a entrada do número 13, Stoyanov.
Saída de Álvaro Recoba. É para já o herói desta partida, marcou o gol. Poderia ter marcado 2. Esteve isolado, mas não marcou. Recoba, mais do que ninguém, se calhar não queria sair nesta altura, porque é um livre perigosíssimo, favorável à Argentina, e ele queria dar uma ajuda na defesa, algo que ele não é especialista. Se calhar gostaria mais que o livre fosse para o Uruguai e certamente nesse caso não sairia. Vamos ver o que acontece. Riquelme para a marcação. Está ali Sorin. Pode fazer um passo para trás. Vamos ver o que acontece. Alguma indefinição na marcação deste livre. A barreira não está à distância. Riquelme. Sai cruzamento. E o corte. Muito bem. O corte de Diego Lugano. Uma troca de galhardetes também entre Ayala e Lugano. Pontapé de canto para Riquelme. Desvio de Sorin, perigosíssimo. Já falei na capacidade deste jogador em cabecear em lances de bola parada. A atenção do Benfica, o jogador do Villarreal é perigosíssimo neste tipo de jogadas. E alguém se esqueceu. Foi Diego Lugano que fazia a marcação. Chegou primeiro Juan Pablo Sorin. Cabeceou ligeiramente por cima da baliza de Carini. O Uruguai nesta fase não existe em termos ofensivos. Limita-se a defender. Este resultado é muito bom para os uruguaios. Bom passe de Samuel. Resolve Carini. Sofre falta. Depois Hernán Crespo. Ou, aliás, depois Carlos Tevez atira a bola para a baliza. Já com o jogo interrompido. O árbitro assinala fora de jogo, mas não pode assinalar este fora de jogo, porque para já demora à vontade 7, 8 segundos para assinalar o fora de jogo. Pressionado pelos adeptos uruguaios, ali atrás dele, e depois porque o fora de jogo não existiu. Claramente a pedido este fora de jogo assinalado ao ataque argentino. Aimar. Riquelme sofre falta. Não Riquelme, mas Tevez. Agora sim, Riquelme. Delgado, outra vez, Riquelme. Vamos entrar no último quarto de hora de jogo. Últimos minutos da fase de qualificação sul-americana. Batalha. Bola para Ponzio. Riquelme. Ponzio. A bola a descrever um arco e a sair. Transpor a linha final. Pontapé de baliza para a seleção uruguaia. Esta última jornada que terminou com a vitória do Brasil à Venezuela por 3-0. A Colômbia ganhou no Paraguai por 1-0. O Chile empatou em casa com o Equador 0-0. O Chile que ainda tinha esperanças de qualificação. Mas mesmo que a Colômbia saísse derrotada e mesmo que o Uruguai não ganhasse, também não passava, porque empatou em casa a 0. E no jogo entre os dois últimos, a Bolívia confirmou o estatuto de pior seleção desta fase de qualificação. Perdeu por 4-1 frente ao Peru. Cavalgada de Diogo, cruzamento largo. Morales a fazer a assistência. Forlán, sai remate de Dário Rodrigues. Ou do Varela, Gustavo Varela. E é pontapé de campo para o Uruguai. Lá desviar em Ayala.
Com estes resultados, a Argentina, como já lhe disse, a perder o primeiro lugar, que foi para o Brasil, em igualdade pontual com os argentinos. Saída em falso de Abondanzieri e agora um disparate de Morales, porque tinha de frente o companheiro de equipa com o guarda-redes Abondanzieri fora da baliza. A saída em falso, tal como tinha acontecido no golo de Recoba. Falta de Lúcio González sobre Stoyanov. Dizia, os dois primeiros a terminar a igualdade pontual. 34 pontos. Mas com vantagem no goal average para o Brasil. Depois, terceiro classificado, também igualdade pontual com o quarto, Equador e Paraguai, ambos com 28 pontos, com vantagem para os equatorianos. Estas quatro equipas com apuramento direto para o Campeonato do Mundo da Alemanha. 4 seleções que estarão numa das 12 cidades do Mundial 2006. E já agora, e por curiosidade, aí fica o nome das 12 cidades do Campeonato do Mundo da Alemanha: Hamburgo, Hannover, Berlim, Gelsenkirchen, Dortmund, Leipzig, Colónia, Frankfurt, Kaiserslautern, Nuremberg, Stuttgart e Munique. São estes os 12 palcos do Campeonato do Mundo da Alemanha em 2006. Numa destas cidades estará também Portugal. Cartão amarelo para Richard Morales. Para já o Uruguai, que venceu por 14 vezes a Copa América, o equivalente ao europeu, mas para a América do Sul. Tem mais títulos nesta competição que o próprio Brasil. E vemos Leo Messi, tal jovem prodígio argentino, que viveu uma situação complicada no início da época no Barcelona por não estar inscrito de forma regular, algo que já está ultrapassado. Não consegue dominar Pablo Aimar. Prepara-se a entrada de Leo Messi para os 10 minutos finais. Também amarelo para Diego Lugano. Cinco jogadores do Uruguai amarelados: Lugano, Montero, Recoba, Varela e Morales. Passe para a velocidade de César Delgado. Chega primeiro Dário Rodrigues. Forlán, muito bem jogado por Forlán. Excelente. É também útil a falta feita pelo argentino. É bem feita esta falta por Sebastián Batalha, porque Forlán tinha a entrar no corredor direito isolado e ele olhou precisamente para o corredor direito e a fazer o passe no momento em que sofre a falta. Ora aí está. Estava cara a cara com o guarda-redes Abondanzieri. É para isto que servem os cartões amarelos. É uma falta bem feita. Não é uma falta para lesionar o adversário, apenas para o travar. Uma falta útil na seleção argentina. Saída de Lúcio González. Jogou praticamente 80 minutos. Entrada de Messi para fazer companhia a Carlos Tevez no ataque da Argentina. Uma reposição de bola em jogo por Abondanzieri. Guarda-redes do Boca Juniors. Forlán, bem jogado. Cruzamento de Varela. A aparecer de cabeça Morales. Se cabecear ao lado. Situação de muito perigo para a baliza de Abondanzieri. Momentos de grande tensão em Montevideo.
O Uruguai para já conseguindo o objetivo. Falta tudo sobre a Batalha. Falta de Stoyanov. Livre para a Argentina. Vai protestando também Ayala com o adversário. Segue o jogo. Batalha. Afasta a defesa do Uruguai. Ayala. Samuel. Riquelme. Demasiado comprido o passe de Riquelme. Não está a sair bem o jogo ao jogador argentino do Villarreal. Riquelme. César Delgado a não passar por Dário Rodrigues. A cair. E é pontapé de canto para a Argentina. Canto para César Delgado. Bem jogado agora, a exagerar, a perder a bola. Sorin. Falta sobre Sorin. O árbitro dá a lei da vantagem, mas numa situação em que não pode dar. Um lance dividido. Cartão amarelo. Mais um para os jogadores uruguaios. Omar Pouso. A ver também ele o cartão amarelo. E vão 6. Entrada às pernas de Batalha. Ayala. Batalha. É discreto este jogador do Villarreal, mas é muito útil naquele meio campo. Mais uma falta para cartão. O critério não tem muita lógica de Wilson Sousa, o árbitro brasileiro. Uma entrada às pernas de Pablo Garcia. Da parte de Pablo Garcia ao adversário argentino. Ele que, curiosamente, sendo o jogador mais duro desta formação uruguaia, ainda não viu o amarelo. Mas já devia ter visto. Livre para Riquelme. Corte a defesa celeste. Lançamento para Sorin. Vamos entrar nos últimos 5 minutos de jogo. Leo Messi a apostar na iniciativa individual. Ele que recebeu rasgados elogios de José Pekerman, o selecionador. É uma joia, disse Pekerman. Não relativo às qualidades humanas de Messi, mas às qualidades futebolísticas do jovem prodígio do Barcelona. César Delgado a perder, não entrou nada bem no jogo. César Delgado. Samuel. Aimar. Riquelme. Aimar. Excelente apontamento de Pablo Aimar. Mais um adepto a invadir o terreno de jogo. O jogo prossegue. E é o próprio Jorge Fossati que dá ali uma ajuda às forças policiais.
Não deixa de ser curioso é que o jogo não para. Lançamento para o Uruguai. O tempo nunca mais passa para a seleção uruguaia. A Argentina também, e apesar de perder o primeiro lugar, também, vale a verdade, não está a pressionar assim tanto como isso. Curiosa a forma como o Fossati identificou o jogador que queria que fosse chamado pelo cabelo. Fazer ali indicação para o preparador físico para que fosse chamado mais um jogador. Ganha alguns segundos, ganhará certamente mais capacidade de combate no meio campo e se calhar lança um homem para marcar nestes instantes finais. Leo Messi, que está fresco e que também é um perigo para a defesa uruguaia. Bem jogado. Aimar. Bola para trás. Riquelme. Leo Messi a recuperar a bola para a Argentina. Pode sair o remate. É o que acontece. Pontapé de canto para os argentinos. Vai desesperando Jorge Fossati. Tenta a Argentina chegar ao empate que lhe garante o primeiro lugar do grupo. Algo que obviamente o Uruguai não quer, porque o tal empate a acontecer garante ao Uruguai o adeus ao play-off. Riquelme. Messi. Remate de Messi. Sai a figura de Carini. Mas não é muito boa ideia deixar Leo Messi sem marcação à entrada da área nos instantes finais de um jogo. Jogo decisivo, ainda para mais para os uruguaios. A perder. A inventar em zona proibida, fora de jogo. De Tevez. Mas o árbitro não pode fazer isto. Este critério é péssimo do árbitro Omar Pouso. Num lance dividido, é verdade que a bola está na posse do Uruguai, mas numa situação de pressão da equipa argentina, não pode dar a lei da vantagem num fora de jogo daqueles. Imagine-se o que aconteceria caso a Argentina recuperasse a bola e desse golo numa situação destas. Pelo menos imprudente o árbitro Wilson Sousa na análise desta jogada. Vai chegar até ao guarda-redes Carini, último minuto da partida. O Uruguai ganha por 1-0. Golo de Álvaro Recoba. E ainda vai entrar Diego Lopes. Mais um médio defensivo para tirar a bola daquela zona perigosa nesta fase da partida. Bom cruzamento, Forlan no desvio, possibilidade para o 2-0. Sair ao lado o remate do avançado do Villarreal. Excelente assistência de Stoyanov. Estava também pressionado por Leonardo Ponzio. Vamos ver quanto tempo é que irá dar o árbitro brasileiro Wilson Sousa. Saída de Diego Forlan, entrada de Diego Lopes. Será um avançado entre um médio defensivo. O que interessa agora é mesmo segurar esta vantagem de 1-0 que garante a repetição do play-off de 2002. O de acesso ao Mundial 2002 foi em 2001. Entre uruguaios e australianos. Com a inversão do local dos jogos. Primeira mão agora no Uruguai, a 12 de novembro. Uruguai, Austrália, a 16
em Sydney, Austrália, Uruguai, seleção de Gus Hiddink, o homem que levou a Coreia do Sul a um excelente desempenho no Mundial 2002, quer obviamente que a Austrália consiga a vingança do Uruguai. Não será nada fácil para a formação uruguaia garantir presença no Mundial 2006 na Alemanha. Recordo a classificação final: primeiro Brasil, segundo Argentina, terceiro Equador, quarto Paraguai, os 4 com acesso direto ao Campeonato do Mundo da Alemanha. Quinto lugar para o Uruguai, vai discutir o play-off de acesso com a seleção australiana, vencedora da Oceania. Depois a Colômbia, o Chile, a Venezuela, o Peru e a Bolívia, todos eles fora do Campeonato do Mundo. Tudo à espera do apito final de Wilson Sousa. O Uruguai consegue o que não conseguia desde 1989, ganhar a seleção argentina. 10 jogos depois de 5 derrotas e 5 empates, o Uruguai ganha finalmente a Argentina em um jogo importantíssimo que garante à seleção de Jorge Fossati a presença no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo 2006. Instantes finais do jogo, loucura no Estádio Centenário em Montevideo. O golo de Álvaro Recoba no primeiro minuto da segunda parte foi decisivo para o apuramento dos uruguaios para esse play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo da Alemanha. Agora faltam 2 jogos frente à Austrália para esse apuramento ser confirmado. Tarefa nada fácil para a seleção uruguaia, tal como não será nada fácil para a seleção australiana. 2 excelentes jogos em perspectiva. Em 2001, quando se encontraram, deu uma vitória para cada lado, mais gorda a vitória uruguaia, que significou na altura o apuramento para o Campeonato do Mundo da Alemanha, aliás, do Oriente, em 2010. Fossati muito nervoso, à espera do apito final. Já lá vão 3 minutos. A Argentina a perder também na última jornada o primeiro lugar do grupo. Final da partida, o Uruguai está no play-off, a Argentina perde para o Brasil a liderança da fase de qualificação sul-americana. Valeu o golo de Recoba. O Uruguai discute com a Austrália o play-off para saber quem estará na Alemanha. Foi um prazer a sua companhia. Até uma próxima opção.